Então, tá. Então, esses documentos que falam sobre o Supremo, eles têm uma certa complexidade, que é a mesma complexidade que nós temos para entender o Eu Sou, Deus absoluto. Na verdade, quase tanto quanto. Então, eu já, nas discussões passadas, nas reuniões passadas, nós falamos rapidamente, né, do propósito do Supremo, da existência do Supremo, que é um ser que é derivado da Trindade do Paraíso, e cujo propósito do Supremo é justamente o Deus experiencial, Deus de informação, que está aqui em crescimento entre nós. Só lembrando rapidamente, Deus, o absoluto, é existencial, sempre foi, é e será. Então, o ambiente dele é o ambiente absoluto, por fora, então, portanto, fora do tempo e fora do espaço. E nesse ambiente do Eu Sou, a única presença que nós temos é justamente a presença do Eu Sou, do Deus, de Deus em sua totalidade. Por isso que a gente chama de Eu Sou, que o Eu Sou, na verdade, é uma concepção filosófica. Porque, na verdade, por trás do Eu Sou está o nosso Pai. Então, nós já falamos outras vezes, o nosso Eu Sou, o Pai, o Absoluto, ele nunca foi imperfeito. Então, ele é um ser existencial, porque sempre foi, é e será aquilo que é. Ele já sempre existiu nessa perfeição, e existindo nessa perfeição, ele nunca teve a possibilidade de evoluir da imperfeição para a perfeição. Isso também pressupõe que no ambiente do absoluto só exista a perfeição, uma vez que esse ambiente é absoluto, ele é preenchido completamente pelo absoluto, por Deus o absoluto. Se ele é perfeito e ele preenche tudo que tem nesse ambiente absoluto, então ali não existe a imperfeição. Só lembrando que o absoluto incorpora a eternidade. Então, a eternidade, neste nosso caso, não tem princípio e não tem fim. Não tem início e não tem fim. Mas ela tem futuro, porque a gente está avançando no futuro, mas ela não caminha para um final. Também nós temos a infinitude. A infinitude, como nós já falamos muitas vezes, é a totalidade de tudo. É aquilo que não tem início, não tem meio, não tem começo e não tem fim. E engloba tudo que a gente possa imaginar que possa existir. Então, essa é a ideia do ambiente absoluto, que é o ambiente do Eu Sou. Então, esse ambiente, o Eu Sou, em algum momento, manifestou a vontade de se expandir através da experiência do perfeccionamento. Então, a gente tem que lembrar que o absoluto é um ser existencial. Existencial quer dizer aquilo que já era desse jeito, é e continua sendo. Então, toda a ciência, todo o poder, tudo que existe no Eu Sou é existencial. A única coisa que o Eu Sou não teria seria essa experiência da evolução da perfeição, da imperfeição para a perfeição.
se no ambiente absoluto não existe a imperfeição, para que essa experiência de viver da imperfeição para a perfeição fosse possível, seria necessário criar uma janelinha no tempo, no absoluto, no ambiente absoluto, para que nessa janelinha pudesse ser construído o tempo. Então, tudo que nós conhecemos do cosmos, da maneira como nós conhecemos, faz parte dessa janelinha. Para chegar nessa janelinha, como lá no absoluto não existe o tempo e não existe o espaço, foi preciso antes abrir uma janela de transcendência do tempo, que seria um elo de ligação entre o ambiente absoluto e o ambiente finito. Então, para construir o ambiente finito, o Pai criou um elo de ligação, que é um elo de transcendência do tempo. Então, esse ambiente finito, onde a gente vive a experiência de perfeccionamento, é um ambiente que tem prazo de validade, tem tempo, como nós já falamos. Então, esse ambiente de perfeccionamento, que é o que nós estamos vivenciando, é o domínio do Supremo. Então, o que é o Supremo? O Supremo seria uma autodistribuição, um derivado do Eu Sou, um derivado da Trindade do Paraíso, que iria vivenciar essa experiência de perfeccionamento. Então, o absoluto, o Deus Eu Sou, ele sempre existiu como ele é, e ele é um ser existencial. Mas, além de ser um ser existencial, ele é também potencial. Potencial de crescimento, como nós podemos perceber nessa evolução da imperfeição para a perfeição. Então, na verdade, a gente poderia, para efeito de entendimento, dizer assim, olha, esse ser supremo, ele já existia, vamos dizer que ele estivesse latente, adormecido, lá dentro da Trindade do Paraíso. Ele só não tinha se manifestado ainda. Então, o Ser Supremo é o que vai realizar essa potencialidade do absoluto. Então, é uma consequência natural a existência do Ser Supremo nessa experiência de perfeccionamento. Então, o Ser Supremo é um derivado da Trindade do Paraíso, que representa, neste caso, a potencialidade de expansão do absoluto. Essa expansão através da aquisição experiencial, de conquistar a experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição. Essa expansão da experiência é uma experiência até relativamente fácil da gente entender, se a gente pensar assim, que lá no Eu Sou, no absoluto, a totalidade do ser de Deus está unificado. Então, alguém em algum momento falou para nós que nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. É lógico que essa imagem e semelhança não é em relação ao nosso corpo físico, mas a forma pela qual nós somos constituídos. Nós somos dotados de uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. E essas três energias
são administradas e coordenadas por uma personalidade. Então, o ser absoluto, Deus, o absoluto, ele é dotado também de uma energia, a infinitude dele, representa não só a energia dele, ele tem uma energia personalíssima e outra que é uma expansão da energia dele mesmo, que é a infinitude. Ele tem a energia mental, tem a energia espiritual e ele é dotado de uma personalidade. Então, no absoluto, todas essas energias e a personalidade estão unificadas. E é por isso que é perfeito, porque está unificado. Tudo funciona ali em harmonia. Não tem desequilíbrio. Tudo está harmoniosamente equilibrado. Então, a experiência da imperfeição, na verdade, ela é vivida nessa quebra dessa unidade. Quando você quebra essa unidade, ela tem uma tendência a provocar o caos, a desorganização. Então, no nosso caso, por exemplo, a nossa energia física, que inclui a energia física do cosmos, não está unificada com a energia espiritual e a energia mental. Esse é o trabalho da personalidade, unificar essas energias. E esse é o trabalho do Supremo. É isso que o Supremo está fazendo. Então, na verdade, para que acontecesse isso tudo que a gente está vivenciando, na verdade, o que o Absoluto fez é abrir uma janelinha e jogar dentro dessa janelinha todas essas energias de uma forma desordenada, que a gente tivesse que buscar, então, o equilíbrio dessas coisas. Então, no nosso caso, por exemplo, é a nossa personalidade administrando e coordenando o nosso físico, que deveria estar subordinado à nossa mente e coordenado pelo nosso espírito. Então, quando a gente consegue unir essas coisas, nós estamos unificados. Quando a coisa está bagunçada, que uma dessas energias é que domina, então a gente não consegue unificar essas energias e fica tudo bagunçado. Então, eu estava dizendo que lá no ambiente absoluto, o eu sou está totalmente unificado. E ele, então, por livre-arbítrio dele, se propôs a fazer uma experiência, viver uma experiência, uma expansão, de viver o perfeicionamento, partindo da imperfeição para a perfeição. E aí ele abriu essa janelinha, então, e provocou, nessa janelinha, toda essa desorganização, que é essa desunião que nós temos que colocar junto. Essa é a vivência de perfeicionamento, porque, na verdade, a perfeição significa colocar tudo em equilíbrio, colocar tudo em ordenação, tudo de uma maneira que esteja tudo totalmente equilibrado. Então, a nível de ambiente finito, o Supremo é para nós o que seria o absoluto no nível absoluto. Porque o dia que nós alcançarmos a perfeição, a unificação dessas energias, então nós estaríamos, nesse momento, conquistando a supremacia do ambiente finito, dessa experiência de perfeicionamento. E nesse momento, então, estaria unida a energia física, mental, espiritual, coordenada pela personalidade do Supremo. Então, a nível finito, o Supremo, uma vez unificado,
ele teria uma equivalência à do eu sou no ambiente absoluto. Então, sim, é uma supremacia dessa experiência de perfeccionamento. Cada um de nós é uma parte dessa experiência, né? Como nós já falamos. Nós somos como que células em expansão dessa experiência, participando juntamente com o Supremo. Então, a gente pode entender isso mais ou menos assim. O primeiro propósito de cada um de nós é tentar unir a nossa existência material, física, com a nossa mente e o nosso espírito, de maneira tal que o relacionamento dessas três energias seja uniforme e equilibrado. Então, quando eu consigo controlar as demandas absurdas da matéria, submetê-las à administração da mente e do espírito, então eu estou tentando unificar todas essas coisas e fazer com que eu me transforme num ser unificado. O segundo propósito é que a gente esteja unificado no ambiente em que nós nos encontramos, no cosmos. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer assim, vamos supor que num primeiro momento fosse só o Henricão numa casinha. Aí ele arranjou uma família. Então, ele tenta se organizar, se coordenar, se unificar, ele consigo mesmo, controlando a energia física e mental dele. Depois, ele tenta unificar o relacionamento dele com o da família, fazer com que essa família seja una, seja uma só, seja unida, seja unificada, física, mental e espiritualmente. Aí a gente expande isso para fora de casa. Vamos dizer que eu morasse numa roça. Então, essa roça é de onde eu vou tirar meu sustento. Eu vou tirar as coisas que eu preciso para mim e para minha família. Então, eu tenho que fazer isso de uma maneira ordenada, organizada, para não destruir aquele ambiente onde eu estou trabalhando e fazer com que ele seja produtivo. Então, estou estendendo a minha energia para fora do meu corpo, incorporando essa energia que eu vou utilizar da terra e de tudo que eu vou ali produzir, usando todos os recursos naturais, tentando fazer isso de uma maneira organizada. O que significa? Possivelmente, existe o Henrique, o Milton, a Ana, a Maria, todo mundo está lá, cada um tem a sua rocinha lá. Se eu desviar o curso de água do rio para eu utilizar só para mim, eu quebrei a harmonia do ambiente onde nós estamos. Eu destruí a possibilidade de unificação das energias dessa comunidade minha com as demais que são circunvizinhas minhas, né? Então, esse processo é um processo que vai se expandindo. Então, quando a gente chega, por exemplo, a nível da cidade, você tem uma pessoa que tem que unificar tudo isso daí, que deveria ser, por exemplo, sei lá, o prefeito da cidade, que deveria, então, coordenar as coisas para fazer com que todas as famílias que habitam aquela cidade tivessem uma conduta de forma tal que aquela sociedade fosse totalmente unificada e organizada. É uma sociedade unificada física, mental e espiritualmente. Então, essa ideia de ter um ser que estaria, então, coordenando essas ações pode ir se expandindo, né? E multiplicando. No nosso caso aqui, esse ser
é o Supremo. Então, o Supremo está controlando toda a energia do cosmos, do infinito, daquilo que é finito, perdão. Então, o nosso cosmos finito, que compreende os 7 superuniversos, teoricamente teria lá um administrador global que seria esse Supremo, que estaria tentando fazer com que todos nós estivéssemos acompanhando, então, e desenvolvendo individualmente, de uma maneira que nós estivéssemos todos buscando a perfeição e alcançar esse negócio. Então, a gente pode considerar o Supremo como um unificador de todos nós. E nós, parte desse Supremo. Então, se nós não funcionamos bem, alguma coisa de nós está atrapalhando esse Supremo no seu crescimento, na sua vivência experiencial, no seu perfeccionamento, no trabalho da conquista da mestria. Então, a energia física do Supremo, além da energia dele mesmo espiritual, inclui toda a energia dos 7 superuniversos. E essa energia dos 7 superuniversos inclui tudo que é matéria, que nós conhecemos como matéria, inclusive a nossa do nosso corpo. Inclui tudo que é mente, porque ele também tem uma mente que está conectada com a mente do Espírito Infinito, que é quem administra a mente de todo o superuniverso. E ele tem uma personalidade também, a personalidade do Supremo, que está administrando tudo isso. E olha só, a parte espiritual dele, que seria o equivalente ao ajustador do pensamento, é a Trindade do Paraíso. Então, de certa forma, esse Supremo está buscando a fusão dele, a fusão com o ajustador com a Trindade do Paraíso, assim como nós buscamos a nossa fusão com o ajustador do pensamento. O dia que o Supremo se integrar à Trindade do Paraíso, eu não sei se vocês se lembram, na Trindade do Paraíso, nós temos a figura do absoluto da deidade, que é onde está o Pai, o Filho, o Espírito e a Ilha do Paraíso. Que o absoluto da deidade é um ser existencial, que sempre existiu, do jeito que é, vai continuar existindo e não vai mudar. Mas ele também é potencial. E essa potencialidade dele, desse ser, do absoluto da deidade, vai se completar, vai se factualizar no dia que o Supremo estiver completo. Então, aí todas essas energias, a experiência, a vivência, a perfeição existencial estará também unificada à experiencial. Então, esse é o nosso Supremo e essa é a nossa participação nisso daí. Semana que vem, a gente vai falar com mais detalhes desse processo todo. Mas vamos lá, do absoluto, assim, do absoluto. Mas vai envolver o Supremo também, porque não tem como não falar do Supremo. Isso, mas hoje a gente vai continuar no nosso documento 117. O Henrique já fez um preâmbulo de tudo que a gente vai falar hoje. E então vamos lá. A gente vai falar de Deus Supremo, documento 117, e todos os documentos sobre o Supremo, né, que a gente tem visto até agora, são promovidos por um mensageiro poderoso que está temporariamente aqui em Urante. Então, a gente parou no item 3. Eu vou começar lendo, depois eu vou pedir ajuda para alguém. Então, o significado do Supremo para as criaturas do universo. A realidade cósmica, designada de uma outra forma como Ser Supremo, como Deus o Supremo, e como Todo-Poderoso Supremo,
é a síntese completa e universal das fases emergentes de todas as realidades finitas. Então, veja aqui, está falando da realidade cósmica, que pode ser chamada de outra forma. Cosmos aqui são os 7 superuniversos, que é a parte finita que nós estamos discutindo. Então, você pode chamar isso aí de Ser Supremo, o Ser Supremo Todo-Poderoso. E as fases emergentes, o que é emergente? Emergente é aquilo que é potencial, que está sendo desenvolvido e está sendo crescido. Então, uma criança não é um adulto, é um adulto emergente, está se formando, está crescendo. A energia que nós temos é uma energia emergente, ela está se formando. Por exemplo, o superuniverso não está todo completo, ainda não tem todas as pessoas. Nós ainda não temos a totalidade da energia mental, porque ainda faltam personalidades nela. E assim vai. Então, todas as fases emergentes dessas realidades finitas, em algum momento vão estar completas e elas vão estar perfeicionadas. Então, é disso que nós estamos falando. A vasta diversificação da energia eterna, do Espírito Divino e da mente universal atinge a culminação finita na evolução do Supremo, que é a soma total de todo o crescimento finito, autorrealizado nos níveis da deidade, no seu completar finito máximo. O Supremo é o canal divino por meio do qual flui a infinitude criativa das triodidades, que se cristaliza no panorama galáctico do espaço, em fundo ao qual tem lugar o drama magnífico da personalidade no tempo, a conquista espiritual da energia matéria por meio da intermediação da mente. Então, esse parágrafo aqui é bem chatinho, né? Porque ele fala lá que o Supremo é o canal divino por meio do qual flui a infinitude criativa das triodidades. Nós discutimos as triodidades lá atrás, não vamos recapitular isso aqui agora, mas essas triodidades são as que fazem com que tudo que está se formando no ambiente finito esteja acontecendo dessa forma. Então, é por isso que eles falam que essa iniciativa, essa infinitude criativa das triodidades, está se cristalizando no panorama galáctico do espaço, que é esse ambiente finito que nós estamos vivenciando. Em fundo ao qual tem lugar o drama magnífico da personalidade no tempo. A personalidade no tempo é a personalidade do Supremo e a nossa. Nós somos infinitas personalidades atuando nesse ambiente. E o que a gente está buscando? A conquista espiritual da energia matéria por meio da intermediação da mente. Olha, a conquista espiritual, então, é do espírito sobre a energia material por meio da intermediação da mente. Então, é uma unificação do espírito, da matéria e por meio da mente. Das 3 energias. Das 3 energias. E quem promove isso? A personalidade. Uhum. Jesus disse: eu sou o caminho vivo. E, com efeito, ele é o caminho vivo do nível material da autoconsciência para o nível espiritual da consciência de Deus. E do mesmo modo que ele é o caminho vivo para a ascensão do eu a Deus, o Supremo é o caminho vivo da consciência finita à transcendência da consciência, e mesmo até o discernimento da absolutude. Então, nosso propósito, seguindo o caminho de Jesus, é chegar a Deus, chegar ao Pai, chegar no paraíso. Que essa é uma autorrealização, é um autoperfeicionamento. O Supremo, ele vai nos levar, quando ele estiver completo, e nós somos parte dele, ele vai nos levar à transcendência dessa consciência que foi de alcançar o nosso Pai, sair fora do ambiente finito.
Então, aí nós vamos entrar, então, no ambiente do absonito, que é justamente a transcendência do tempo. Antes que o Supremo esteja completo, ou seja, antes que a gente alcance luz e vida, isso não vai acontecer. É por isso que, assim como Jesus é a nossa ponte para chegar até o Pai, o Supremo é nossa ponte para a gente escapar do ambiente finito e adentrar na absolutude. Então, a semelhança do Supremo com Jesus é essa. Pode falar, Ana. Ela está com a mãozinha levantada mas eu não lá. enxergo aqui. Obrigada, Henrique. Obrigada, Sussu. Desculpe. É só para completar meu pensamento, se é da forma que eu estou interpretando o que você está falando. Na verdade, toda essa organização, tudo isso que está se falando, é a busca do equilíbrio, se é o que eu percebi. Porque você falou da harmonização de uma casa, então a gente tem corpo, alma e mente. E o que a gente precisa ter é o equilíbrio do espírito sobre a carne. Né? Que a gente deixe com que a vontade do Pai, ela se faça dentro da gente, mas que ela transcenda, que ela não fique só aqui dentro. Que ela reverbere, que ela compartilhe, que a gente compartilhe o que está realmente se passando, essa descoberta do Pai na gente com o próximo. É isso. Eu penso que esse parágrafo queira dizer mais ou menos isso. Da mesma forma como o Sussu colocou aí, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que colocou aí, Sussu? Porque exatamente, ele se coloca, ele vê, é o exemplo que a gente tem. Né? Porque foi ele quem venceu, a trajetória dele, ele foi descobrindo aos poucos, ele foi sendo despertado aos poucos. É a mesma coisa que acontece com a gente. Né? Ele só se coloca como exemplo, porque se ele conseguiu, e se nós somos filhos de Deus, todos nós também podemos conseguir. É um trabalho, não é fácil, não é nenhuma receita de bolo, não é nada disso. É realmente você transcender diante de tudo que está se passando até agora. Né? Então, nos colocarmos realmente, não é só a fé, mas é o desenvolvimento da sua possibilidade, da sua potencialidade espiritual. É isso que acontece. Pelo que eu percebi dessa questão, quando se fala do Supremo, porque o que acontece, o que eu penso? O Pai, ele perdeu, ele veio, se fragmentou, veio até a gente. Nós vamos fazer o caminho inverso, nós vamos subir para ele. E temos que subir porque ele está em nós. Então, isso é uma necessidade que se faça na vida da gente, que a gente tenha essa consciência. Por que é que a gente tem que ir para ele? Porque ele está em nós. Então, a gente não deve perder, eu penso assim, eu não devo perder essa ideia dentro de mim, nunca. Aconteça o que acontecer, ele está comigo, ele está em mim. Nem comigo, em mim, que é algo muito importante. Então, estar em Urântia, ter essa consciência de que está se habitando em Urântia, é essa a importância. Estamos num país isolado, no mundo isolado, planeta isolado, mas não é bem assim. Né? Ele está nos chamando para essa ascensão. Obrigada, Henrique. Já falei demais. Não falou não, mas olha, na verdade, todos os planetas habitados têm os seus desafios. Nós temos os nossos, cada planeta habitado tem o seu. E todos os mortais têm o mesmo propósito de viver uma experiência evolutiva, de perfeccionamento, seja no nosso planeta ou seja em outro. A gente pode ter graus maiores ou menores de dificuldade, a verdade é que nós não sabemos sobre os outros planetas, a gente sabe sobre o nosso, aqui as dificuldades que tem. Mas quando a gente fala em perfeccionamento, em fazer a vontade do Pai, na verdade, o que nós estamos fazendo é buscando uma unificação.
Nós estamos buscando uma unidade. Nós temos, como eu já falei, 3 energias: a física, a mental e a espiritual. Essas 3 energias são coordenadas, administradas pela nossa personalidade, que somos nós. Então, nós somos a totalidade disso daí, a personalidade, mais a energia física, mais a mental, mais a espiritual. Então, o propósito da unificação é colocar tudo em subordinação ao espírito. Então, subordinação ao espírito quer dizer fazer com que a mente atue interagindo com a matéria, com a energia física, de forma tal que essa matéria, essa energia física, seja subordinada a essa vontade do espírito. Então, no nosso caso, eu já falei outras vezes, a energia física é um dragão gigantesco. Então, voltando no exemplo que eu comecei lá, você começa por nós mesmos, o indivíduo. Eu, Henrique, eu tenho um corpo físico que tem necessidades. Essas necessidades têm que ser atendidas. Eu não tenho opção de não atender às necessidades do meu corpo físico. Então, eu não posso deixar de comer, não posso deixar de dormir, não posso, enfim. Então, todas essas necessidades físicas, elas têm que ser preenchidas. Mas eu não posso me transformar num escravo delas. Então, existem várias maneiras de você se transformar em escravo dessas necessidades físicas. Não vou ficar entrando no mérito de todas elas, vou escapar um pouquinho aqui e estender essa energia física para aquilo que eu falei, para fora da minha casa, na rocinha onde eu estou colocado lá. Então, a partir do momento que a necessidade de ter um carro, a necessidade de ter uma casa, a necessidade de ter uma rocinha, ela domina o meu ser, a partir do momento em que eu preciso ter mais e mais e mais e mais para satisfazer a minha energia física, a partir desse momento, quem está dominando o processo é a minha energia física, não é espiritual. Então, a nossa ideia, o propósito é de que a gente consiga, sim, admitir que nós somos seres materiais, somos animais, temos necessidades, e nós temos que conviver pacificamente com essa necessidade, com essa realidade. Nós não temos como escapar disso. Então, não cabe a negação da nossa realidade. Isso seria um erro. Então, o que não pode é transformar essa realidade física no domínio, no senhor da nossa existência. Quando essa realidade física assume a condição de senhor da nossa existência, a nossa personalidade se desequilibrou e nós perdemos o rumo. Então, o espírito já não funciona mais aí. Então, aquilo que eu falei, de, por exemplo, lá fora, quando eu estou na minha rocinha, eu me preocupar com os meus vizinhos, com o equilíbrio da comunidade. Esse equilíbrio da comunidade é o bem-estar dos meus vizinhos, é o bem-estar das pessoas que nos cercam, é não roubar o rio que tem o curso de água passando por todas as propriedades para que ela passe só na minha. Então, se eu tenho o espírito controlando a minha energia física, eu vou me preocupar
em fazer com que todos encontrem uma harmonia, encontrem um equilíbrio, e todos recebam, cada um, a sua parte como corresponde. Então, luz e vida, o que é? Nada mais a gente chegar num estágio de autogoverno. Nós não precisamos mais de governo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que ser respeitado. Todo mundo. Então, nós não precisamos de leis, não precisamos de regulamentos. Sim. Todos nós vamos ter amor, compaixão e serviço por nossos semelhantes e fazer com que a sociedade seja unificada. Então, a primeira meta é de unificação individual de cada um de nós, porque se eu não tiver o meu desenvolvimento, o meu crescimento, eu não vou poder, não tenho como me preocupar com o desenvolvimento e crescimento dos outros. Eu só consigo chegar no desenvolvimento e crescimento da minha comunidade, do meio onde estou, participar do ambiente cósmico onde eu estou inserido, se eu apresentar o meu crescimento individual. Então, tudo isso aqui é um organismo vivo, do qual todos nós fazemos parte. O Ser Supremo é um ser em gestação, e nós somos parte desse ser em gestação. Então, é como se fosse um feto se desenvolvendo, e cada um de nós somos uma partezinha desse feto. Se no lugar onde nós estamos, ao invés de fazer o papel da célula correta que nós temos que fazer, a gente virar um câncer, ele tem que ser extirpado, porque senão compromete o desenvolvimento desse feto. Nós não vamos chegar em lugar nenhum se esse equilíbrio não for alcançado. Então, essa é a ideia, né? É esse o objetivo da nossa experiência, que é alcançar essa unidade individual e coletiva, essa unidade cósmica. Quando a gente alcança essa unidade, que tiver tudo em equilíbrio, não vai ter mais perigo de que o mal aconteça. O mal vai desaparecer automaticamente, né? Obrigada, Henrique. Obrigado, Ana. O vosso Filho Criador, efetivamente, pode ser o canal vivo que liga a humanidade à divindade, pois ele experimentou pessoalmente, em toda a plenitude, a travessia desse caminho de progressão no universo, desde a verdadeira humanidade de Joshua ben José, o Filho do Homem, a divindade original do paraíso de Micael de Nébadon, o Filho do Deus infinito. E o Ser Supremo pode, de um modo semelhante, funcionar como uma abordagem e aproximação universal para a transcendência de limitações finitas, pois ele é a incorporação real e a epítome ou resumo pessoal de toda a evolução, de toda a progressão e toda a espiritualização da criatura. Mesmo as experiências no grande universo das personalidades que descem do paraíso são a parte da experiência do Supremo, a qual é complementar para a sua totalização de experiências dos peregrinos do tempo. Aqui está sendo repetitivo, né? Então, Jesus, Micael, nos liga a Deus de forma individual, a cada um de nós. O Supremo faz com que nós, em conjunto, possamos escapar da finitude, nós possamos, esse ambiente finito, chegar na sua supremacia e a gente ter, então, a oportunidade de transcender esse tempo e viver uma outra experiência para nos levar até o nível do absoluto, do eu sou. O homem mortal é feito à imagem de Deus de um modo mais do que figurativo. De um ponto de vista físico, essa afirmação dificilmente é verdadeira, mas com referência a certas potencialidades do universo, é um fato real, aquilo que o Henrique já falou. Isso. Na raça humana,
desenrola-se um pouco do mesmo drama da realização evolucionária que se desenvolve em uma escala muito mais ampla no universo dos universos. O homem, uma personalidade volitiva, torna-se criativo em ligação com o ajustador, uma entidade impessoal, em presença das potencialidades finitas do Supremo. E o resultado é o florescimento de uma alma imortal. Nos universos, as personalidades criadoras do tempo e do espaço funcionam em ligação com o espírito impessoal da Trindade do Paraíso, tornando-se assim criadoras de um novo potencial de poder, de realidade da deidade. De novo aqui a insistência, né, de que assim a gente se fusiona com o nosso ajustador, faz o caminho que Jesus nos deu, e nós somos então uma entidade que a gente chega até o Pai. No caso do Supremo, a gente está buscando não só a nossa evolução pessoal, mas também o de todos nós, é o pacote completo, né, de escapar, então, desse tempo e de alcançar essa ligação com o espírito impessoal da Trindade do Paraíso. A Trindade do Paraíso, a gente tem sempre que lembrar, é o absoluto das deidades, então é o nível absoluto. E para a gente chegar lá, nós temos que escapar do tempo e do espaço. O homem mortal, sendo uma criatura, não é exatamente como o Ser Supremo, que é uma deidade, mas a evolução do homem, de um certo modo, assemelha-se ao crescimento do Supremo. O homem cresce conscientemente do material para o espiritual, por meio da força, poder e persistência das suas próprias decisões. Ele também cresce à medida que o seu ajustador do pensamento desenvolve novas técnicas para, dos níveis espirituais, tocar os níveis da alma mononcial. E uma vez que a alma vem à existência, ela começa a crescer em si e por si própria. E, de uma certa forma, esse é o modo pelo qual o Supremo se expande. A sua soberania cresce nos atos e pelos atos e realizações das personalidades criadoras supremas. E isso é a evolução da majestade do seu poder, como governante do grande universo. A natureza da sua deidade é, do mesmo modo, dependente da unidade pré-existente da Trindade do Paraíso. No entanto, há ainda um outro aspecto da evolução de Deus, o Supremo. Não apenas ele evolui por meio dos criadores e derivou-se da Trindade. Ele também evolui por si próprio e é de si próprio derivado. Deus, o Supremo, é por si próprio um participante volitivo e criativo da sua própria realização na deidade. Da mesma forma que nós somos co-criadores e participamos da nossa própria criação, nossa própria construção de nós mesmos, o Supremo também participa da construção dele mesmo. Então, o Pai nos fez seres animais, materiais, e nos dotou com livre-arbítrio e mente para que a gente pudesse se desenvolver e alcançar essa unidade pessoal. Então, quando nós desenvolvemos a nossa alma, a gente tem que lembrar sempre que a nossa alma tem um desenvolvimento conjunto, que é do ajustador do pensamento, o Pai, e da nossa vontade. Então, se a nossa vontade for a vontade do Pai, se nós permitirmos, a nossa alma vai ser desenvolvida. E nós seremos um novo ser. Nós vamos alcançar uma nova condição. Então, essa construção, essa cocriação de nós mesmos, é um resultado que passa diretamente pela nossa interferência, da mesma forma que a evolução do Supremo, o crescimento do Supremo,
tem uma participação dele, pessoalmente, na construção dele mesmo. A alma moroncial humana é, do mesmo modo, uma parceria volitiva, cocriativa da sua própria imortalização. Foi o que o Henrique falou. O Pai colabora com o agente conjunto na manipulação das energias do paraíso e para torná-las sensíveis ao Supremo. O Pai colabora com o Filho Eterno na produção das personalidades criadoras, cujos atos irão, em algum momento, culminar na soberania do Supremo. O que nós estamos falando aqui? Olha, o agente conjunto, que é o Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade, terceira pessoa que está lá no paraíso, que é o absoluto da mente, em quem está concentrada toda a ação mental. Então, esse Pai colabora com o agente conjunto na manipulação das energias do paraíso. As energias do paraíso são aquelas que são emanadas da Ilha do Paraíso, da parte inferior da Ilha do Paraíso, que é uma parte do absoluto inqualificável, por onde a gente passa as energias do absoluto inqualificável, para que essas energias trabalhadas pelo agente conjunto formem esse cosmos que nós conhecemos, tudo que é matéria. Então, toda matéria tem a mesma fonte, que é essa fonte de energia que vem do paraíso. Então, o agente conjunto é um manipulador dessas energias. Então, eles fazem essas manipulações para que o Supremo possa perceber essas energias físicas e ele tem, então, como missão unificar essas energias com toda a parte espiritual através do processo da mente. Quando fala que o Pai colabora com o Filho Eterno na produção das personalidades criadoras, eles estão falando que o Pai e o Filho Eterno são os ancestrais dos Micaéis. As personalidades criadoras são os Micaéis. Então, o Pai, por si mesmo, ele não tem como criar um ambiente imperfeito. Então, o que ele fez? Um ser perfeito na capacidade da criação da imperfeição. Essa imperfeição não inclui o mal. O mal é potencial. Mas o que é? É esse desequilíbrio físico, esse negócio todo. Então, os Micaéis são as personalidades criadoras cujos atos irão, em algum momento, culminar na soberania do Supremo. Então, de que forma? O Micael cria a gente, passa por todas aquelas 7 outorgas que nós vimos, conquista a soberania e tem que levar o seu universo local, essa é a missão do Micael, à luz e vida. Então, quando todos os Micaéis tiverem completado esse trabalho, então eles estariam culminando, todos eles em conjunto, com a soberania do Supremo. O Pai colabora com o Filho e o Espírito na criação das personalidades da Trindade para que funcionem como governantes do grande universo até a época em que uma evolução completa do Supremo qualifique-o para assumir essa soberania. Então, para as coisas não saírem do prumo, enquanto o Supremo está se desenvolvendo, o que o Pai faz juntamente com o Filho e o Espírito? Eles fazem os filhos da Trindade. Um exemplo dos filhos da Trindade, união dos dias, toda a família Dias. Eles são filhos da Trindade. O que eles são? Administradores do grande universo, do superuniverso. Então, essas personalidades criadas a partir da Trindade estão lá como um suporte para o Supremo
para que ele possa desenvolver todo esse trabalho de perfeccionamento dele, e o dia que o Supremo conquistar a supremacia, então não vai precisar mais dessas personalidades lá. Por quê? Porque nós chegamos no autogoverno dos superuniversos, do ambiente finito, onde todo mundo sabe o que tem que fazer, onde está tudo equilibrado, onde não precisa mais administração. Vocês podem comparar isso, por exemplo, com o ambiente de Avona. Avona não tem, é um autogoverno tudo ali. Então, não tem essa necessidade de ter os administradores, como nós temos aqui no caso, os União dos Dias, né? Que são os 3 uniões que controlam o nosso superuniverso. Anciões dos Dias, perdão. Então, é disso que eles estão falando aqui, dessas personalidades oriundas da Trindade, que ajudam na administração do grande universo, para que todos nós possamos, então, nos desenvolver, fazendo essa administração de uma forma tal que, quando tudo isso chegar em luz e vida, não precisa mais dessa administração. O Pai coopera com os seus coordenados, sejam eles deidades ou não deidades, desses e tantos outros modos para fazer progredir a evolução da supremacia. Mas também ele funciona sozinho nessas questões. E a sua função solitária é provavelmente mais bem revelada na ministração dos ajustadores do pensamento e entidades interligadas a eles. Então, o Pai não está lá só ajudando o Supremo, né? Cada um de nós recebe uma ajuda pessoal do Pai para que nós possamos nos desenvolver. A deidade é unidade existencial na Trindade, experiencial no Supremo e nos mortais, realizada como criatura por meio da fusão com o ajustador. A presença do ajustador do pensamento no homem mortal revela a unidade essencial do universo, pois o homem, o tipo mais baixo possível de personalidade do universo, contém assim dentro de si próprio um fragmento real da realidade mais elevada e eterna do próprio Pai original de todas as personalidades. Que legal, né? O maior dentro do menor. O Ser Supremo evolui em virtude da ligação com a Trindade do Paraíso e em consequência dos êxitos da divindade dos filhos criadores e administradores da Trindade. A alma imortal do homem faz o seu próprio destino eterno evoluir, por meio da associação com a presença divina do Pai do Paraíso e de acordo com as decisões da personalidade da mente humana. O que a Trindade é para Deus, o Supremo, o ajustador é para o homem em evolução. Durante a idade atual do universo, o Ser Supremo encontra-se aparentemente incapacitado de funcionar diretamente como Criador, exceto naquelas instâncias em que as possibilidades finitas de ação foram esgotadas pelas agências criativas do tempo e do espaço. Até agora, na história do universo, isso não havia acontecido senão uma vez, quando as possibilidades da ação finita na questão da refletividade do universo foram exauridas, e então o Supremo funcionou como um culminador criativo de todas as ações criadoras antecipadas. Eu não sei se vocês lembram, lá no estudo do Supremo, nós discutimos sobre o fenômeno da refletividade, que tem aqueles 49 espíritos, que são 7 espíritos da refletividade combinados com 7 espíritos médicos, combinando as personalidades do paraíso, que dá um total de 49. E esses 49 são administrados por Majeston, vocês lembram disso?
Então, é disso que eles estão falando aqui. Foi nesse momento que o Supremo atuou como um criador. E acreditamos que ele irá novamente funcionar como um culminador em idades futuras, quando a faculdade antecedente de criação houver completado um ciclo apropriado de atividade criativa. Então, Majeston não poderia deixar de existir, porque Majeston, de certa forma, é onde o Supremo assimila todas as experiências que estão acontecendo nos superuniversos. Então, tudo que acontece chega no Supremo através de Majeston. Que é uma personalidade. Que é uma personalidade também. O Ser Supremo não criou o homem, mas o homem foi literalmente criado a partir da potencialidade do Supremo. A própria vida do homem deriva-se do Supremo. O Supremo também não faz o homem evoluir, pois o próprio Supremo é ainda a própria essência da evolução. Do ponto de vista finito, nós vivemos, movemos-nos e temos os nossos seres efetivamente dentro da imanência do Supremo. Somos parte dele. Uhum. O Supremo aparentemente não pode iniciar a causação original, mas parece ser ele o catalisador de todo o crescimento no universo e está destinado, aparentemente, a prover a culminação da totalidade no que concerne ao destino de todos os seres que evoluem por meio da experiência. O Pai dá origem ao conceito de um cosmos finito. Os filhos criadores factualizam essa ideia no tempo e no espaço, com o assentimento e a cooperação dos espíritos criativos. E o Supremo culmina no finito total e estabelece a sua relação com o destino do absoluto. Alguém quer me ajudar para ler? Please. Faz fila. Eu posso ler. Ah, legal. Então lê, Rosângela, por favor. Eu gosto da sua voz. Eu também. Maria. Eu gosto da sua também, viu, Maria? A sua é ótima, Não Maria. é? Pode ler. A sua voz é muito... Parece de anjo mesmo, por favor. Não é não. Então, vamos lá, Rosângela. Vamos lá. Ao observarmos as lutas incessantes das criaturas de toda a criação pela perfeição de status e pela divindade do ser, não podemos senão acreditar que esses esforços sem fim sejam uma indicação da luta incessante do Supremo pela autorrealização divina. Deus, o Supremo, é a deidade finita e deve defrontar-se com os problemas do finito, no sentido total dessa palavra. As nossas lutas com as vicissitudes do tempo, nas evoluções do espaço, são reflexos dos seus esforços para alcançar a realidade e o completar da sua natureza e soberania, dentro da esfera de ação que a sua natureza em evolução está abrindo até os limites mais externos da possibilidade. Em todo o grande universo, o Supremo labuta pela própria expressão. A sua evolução divina está, numa certa medida, baseada na sabedoria e ação de todas as personalidades em existência. Quando um ser humano escolhe a sobrevivência eterna, ele está co-criando o destino. E, na vida desse imortal ascendente, o Deus finito encontra uma medida acrescida da autorrealização da personalidade e uma amplificação na soberania experiencial. Entretanto, se uma criatura rejeita a carreira eterna, aquela parte do Supremo que dependia da escolha de tal criatura experimenta um retardamento inevitável, uma carência que deve ser compensada por uma experiência substitutiva
ou de equivalência colateral, quanto à personalidade do não sobrevivente. Ela é absorvida pela supra-alma da criação, tornando-se uma parte da deidade do Supremo. Lilian, disso aqui que a gente estava falando lá, né? Então, aqui Sim, sabia que estava aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Olha que grave, né? Porque eles falam que quando uma personalidade não continua a sua carreira, quando ela não dá certo, né, tem um efeito, um retardamento no desenvolvimento do Supremo, porque aquela parte, aquela lacuna não foi preenchida. E ela vai ter que ser preenchida de alguma forma. E a gente vai ver aqui para frente. Vamos lá. Então, assim, a personalidade, né, do não sobrevivente vai ser absorvida, mas aquela experiência que o Supremo precisava, ela vai ter que, inevitavelmente, ser preenchida de alguma forma, né? Sim. E olha que tristeza. Vamos ver. De tão confiante e tão cheio de amor, Deus coloca uma parte da sua natureza divina nas próprias mãos dos seres humanos, para a salvaguarda e para a autorrealização dos mesmos. A natureza do Pai, na presença do ajustador, é indestrutível, independentemente da escolha do ser mortal. O eu em evolução, uma criança do Supremo, pode ser destruído. Não obstante, a personalidade potencialmente unificadora desse eu mal guiado vá persistir como um fator da deidade, deixa eu tirar aqui, da supremacia. Que dó, né? A personalidade humana pode verdadeiramente destruir a individualidade da sua situação de criatura e, embora tudo o que vale a pena na vida desse suicida cósmico vá persistir, tais qualidades não persistirão em uma criatura individual. De novo, o Supremo encontrará expressão nas criaturas dos universos, mas nunca mais como aquela pessoa em particular. A personalidade única de um não ascendente retorna para o Supremo como uma gota de água retorna para o mar. Então, mas nunca mais o Supremo vai poder contar com aquela pessoa para cumprir aquela parte dele. Não, e suicida cósmico, Jesus. É pesado, hein? Pesado. Qualquer ação isolada das partes pessoais do finito é relativamente irrelevante para o aparecimento final do todo supremo. O todo, contudo, depende dos atos totais das múltiplas partes. A personalidade do indivíduo mortal é insignificante em face do todo da supremacia. Mas a personalidade de cada ser humano representa um valor significado insubstituível no finito. A personalidade, tendo sido expressa uma vez, nunca encontra, de novo, a expressão idêntica, exceto na continuação da existência daquela personalidade viva. Ou seja, somos únicos, né? Somos únicos. E assim, na medida em que lutamos pela expressão pessoal, o Supremo está lutando em nós e conosco pela expressão da deidade. E quando encontrarmos o Pai, o Supremo terá de novo encontrado o Criador do paraíso de todas as coisas. À medida que nós conseguirmos a mestria dos problemas da autorrealização, o Deus da experiência irá alcançar a supremacia toda-poderosa nos universos do tempo e do espaço.
A humanidade não ascende sem esforço no universo, nem o Supremo evolui sem ação propositada e inteligente. As criaturas não alcançam a perfeição por meio de mera passividade. Nem pode o espírito da supremacia factualizar o poder do Todo-Poderoso sem uma ministração incessante de serviço à criação infinita. A relação temporal do homem com o Supremo é o fundamento da moralidade cósmica, da sensibilidade universal e da aceitação do dever. Tal moralidade transcende ao sentido temporal do certo e do errado relativos. É uma moralidade diretamente baseada na apreciação autoconsciente que a criatura faz da obrigação experiencial para com a deidade experiencial. O homem mortal e todas as outras criaturas finitas são criadas a partir do potencial vivo de energia, mente e espírito, existente no Supremo. É no Supremo que o ascendente, composto de um mortal e de um ajustador, inspira-se para a criação do caráter imortal e divino de um finalitor. É com a própria realidade do Supremo que o ajustador, com o consentimento da vontade humana, tece os modelos da natureza eterna de um filho ascendente de Deus. A evolução do progresso do ajustador, na espiritualização e na eternização de uma personalidade humana, produz, na medida direta, uma ampliação na soberania do Supremo. Tais feitos na evolução humana são, ao mesmo tempo, realizações na factualização evolucionária do Supremo. Se for verdade que as criaturas não poderiam evoluir sem o Supremo, também será verdade, provavelmente, que a evolução do Supremo não possa nunca ser plenamente alcançada independentemente da evolução completa de todas as criaturas. E isso repousa a grande responsabilidade cósmica das personalidades autoconscientes, que a Deidade Suprema seja, em um certo sentido, dependente da escolha da vontade mortal, e as progressões mútuas da evolução da criatura e da evolução do Supremo são, fiel e plenamente, indicadas aos anciães dos dias, pelos mecanismos inescrutáveis da refletividade do universo. Então, sempre tem uma interligação, né? Sempre. O grande desafio que tem sido feito ao homem mortal é este: decidireis vós personalizar os significados dos valores experimentáveis do cosmo, na vossa própria individualidade em evolução? Ou, rejeitando a sobrevivência, ireis permitir que esses segredos da supremacia permaneçam adormecidos, aguardando a ação de uma outra criatura, em outro tempo, que, a seu modo, irá intentar uma contribuição de criatura para a evolução do Deus finito? Esta, porém, seria a contribuição dela para o Supremo, não a vossa. Então, aqui eles estão falando, né, da importância de cada indivíduo, né, como cada indivíduo é único e é especial nessa experiência do Supremo, né? Eventualmente, se eu falhar, alguém em algum tempo mais para frente vai conseguir entregar aquela experiência para o Supremo, mas não do jeito que eu entregaria, né? Exatamente. E eles estão dizendo assim, você é super especial, é a sua experiência que eu quero, eu não quero a de uma outra pessoa, né? E isso eles falam para todo mundo, né? Então, exatamente, cada um é único e é especial. Exatamente. E é por isso
que as coisas demoram tanto, né? Uhum. Imagina todas as experiências que têm que ser acumuladas no Supremo e quantas missões dessas fracassadas, né? Aham. Que depois, em algum momento, tem que encontrar uma outra alternativa com uma outra personalidade para conseguir vivenciar uma experiência Experiência X. X. Mas que essa pessoa que vai viver não vivenciaria essa experiência do mesmo Do modo mesmo modo, que não. eu, por exemplo. Exatamente. Né? Mas viveria o perfeccionamento, Aham. o desafio de um perfeccionamento, de uma imperfeição, Uhum. até que ela alcançasse a perfeição, Sim. mas de uma forma diferente. Diferente. É muito legal isso, né? E assim, é uma valorização do ser humano, né? De cada indivíduo. É fundamental. A gente não consegue ter noção da importância do nosso trabalho para Deus, da nossa realização para Deus. E isso também eu consigo enxergar, né? Por exemplo, eu consigo ver, por exemplo, às vezes a gente quer enfiar a nossa verdade goela abaixo, né? Para uma outra pessoa. E aí, dessa forma, eu vou estar interferindo na experiência daquela pessoa, né? Eu vou estar entregando, eu estou dizendo assim para ela, olha, segue o meu caminho, que o meu caminho é certo, e é isso que você tem que fazer. Não, não é isso que você tem que fazer. Cada um aqui tem que vivenciar a sua experiência, né? Então, a Ana, o Marco, a Rosângela, o Milton, a Maria, a Marisa, cada um tem que experienciar o seu caminho. E essa experiência que você vai entregar o Supremo está esperando, né? Não adianta todo mundo virar aqui robozinho padronizado, não é isso que o Pai quer, não é isso que o Supremo precisa. O Supremo precisa da diversidade para que ele cresça em experiência, né? Sim. Ana, pode falar. Né? Desculpa, você... Não, Sussu acabou de responder o que eu ia perguntar. Tudo bem, tá tranquilo. Então, às vezes a gente, quando tá lendo na outra tela, a gente não vê a mãozinha levantada. Não pode interromper. Tranquilo, não queria interromper, somente assim, o que a minha pergunta mais era essa, uma você já respondeu, mas a outra assim, quando é que a gente falha? Né? O que é o falhar? Que o livro quer dizer exatamente o que falhar é esse. É quando a gente perde a personalidade, é quando a gente, não sei, o que é esse falhar? Trocando em miúdos, assim, eu quero saber, porque talvez as pessoas não, mas eu fiquei muito tocada, eu quero saber o que é o falhar que o livro fala, assim, exatamente, quando a gente falha com o Pai, o que é o falhar? Porque as misericórdias dele são grandes, né? Ele está ali sempre nos perdoando. O tempo inteiro, graças a Deus. É uma redundância. Então, para mim, falhar, assim, você só falha quando você nega Deus. Quando você fala, eu não acredito nesse Deus, eu não quero seguir esse caminho. Para mim é isso, para mim assim, só existe um falhar para Deus, e esse falhar é assim, eu não quero continuar. Eu desisti de evoluir e de chegar no Pai. Porque, como você mesmo disse, a misericórdia de Deus é infinita. Então, assim, eu posso errar várias vezes, né? E com certeza eu erro várias vezes. Eventualmente eu posso até pecar. Eu só não posso negar a Deus. Acho que essa é a falha, para mim, não sei. Tem esse aspecto, mas o que nós estamos buscando, que é fazer a vontade de Deus, não é só negar, rejeitar a Deus. É lógico que sempre, no final das contas, é uma rejeição a Deus. Mas é como eu falei, nós estamos participando de um processo cósmico de perfeição. Então, a gente tem que lembrar que fora de Deus não existe nada. Eu comecei hoje a nossa conversa falando da unidade do Deus absoluto. Nada disso aqui existia. Está tudo centrado em Deus. A própria energia, a própria infinitude está centrada em Deus.
Então, assim, quando eu me rebelo e falo, olha, eu quero que se dane, eu quero ter um mundo para mim, eu vou fazer meu próprio mundo. Então, é aquele indivíduo que não tem nenhuma participação com a irmandade, é uma pessoa má que rejeita as pessoas, que quer fazer com que as pessoas sofram, que rejeita essa unidade que tem que ser encontrada, que fala, não, eu sou mais importante que tudo isso. Então, quando você se atribui uma importância superior à importância da unidade que é buscada por Deus, pelos filhos de Deus, então você não está participando do processo construtivo. É aquilo que falou agora do Supremo. Aquela experiência que você teria que entregar, você não está entregando. E está retardando o desenvolvimento do todo. E vai levar uma eternidade para que o pai consiga colocar outra personalidade para cobrir aquilo que você não fez. Então, aí você destruiu a sua participação no processo. Então, por isso que eles falam que é um suicídio cósmico. Você rejeitou a sua participação no plano de Deus, que não é necessariamente dizer, eu rejeito a Deus, mas o simples fato de você rejeitar a irmandade dos homens, a unidade das coisas, né? De querer passar por cima de todo mundo. Então, é bem isso daí mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Sussu. Eu vou abusar. Porque eu tive a oportunidade, a alegria de, aí com vocês, assistir uma certa feita, uma palestra que o próprio Henrique afirmou, e que isso me confortou a alma. Que os suicidas, que eles são perdoados, porque o ato de cometer o suicídio é porque eles estão doentes, né? E não é a mesma coisa, eu acho que não é no caso, assim, de quando você deixa de ter a participação no plano de Deus, quando você nega. Uhum. É isso mesmo? Você lembra dessa... Assim, o nosso julgamento é pela capacidade de nossas escolhas, né? Então, nós temos que ter uma mente sadia para fazer as escolhas. Quando a sua mente fica doente, e a mente, por exemplo, de uma pessoa num profundo processo de depressão, por exemplo, é uma mente doente, que precisa de ajuda para recuperar, deixou de ser uma mente sadia. Então, deixou de ser uma mente com capacidade de escolhas corretas. Então, geralmente, essa é a minha maneira de ver, eu posso estar enganado, né? Geralmente, o que o pai, os julgadores tomam é até o momento em que você exercia essa capacidade de escolha. Você tinha capacidade de Você tinha capacidade de discernimento. Quando a mente está doente, ela perdeu essa capacidade de discernimento, né? Então, eu não sei se é sempre assim, se todos os casos é assim, pode ser que não sei, mas eu não consigo imaginar ninguém que chegue ao suicídio se não estiver com a mente doente. Tem um comprometimento da mente. Mas eu posso estar enganado, só os anciões dos dias é que sabem disso daí. Mas teve um documento que a gente leu sobre os ajustadores que falavam da depressão e falavam exatamente isso, que você perdeu a capacidade, né? E aí, assim, o ato do suicídio já não é mais de uma mente sadia, então é de uma doença. Uma doença vai ter misericórdia, com certeza. Então, a misericórdia do Pai também vem desses parágrafos que nós acabamos de ler. Que quando cada personalidade que deixa de fazer aquilo que teria que fazer,
é um atraso para o Supremo, é uma coisa que compromete a evolução natural do Supremo. Então, vem cá, vamos dar mais uma chance para essa pessoa, né, para ver. Então, lógico, deve ter um padrão, um requisito mínimo lá, para dizer, olha, se tiver essa faísquinha aqui, nós vamos dar mais uma chance, né? Com certeza. Se não tiver nenhuma faísquinha, chance zero. Não, mas eu acho que Deus, qualquer faísquinha mínima, ele vai considerar. Obrigada, Henrique. Obrigada, Sussu. Muito obrigada. Continuar aqui, tá? Isso já foi, né? A grande luta desta idade do universo se dá entre o potencial e o factual, a busca da factualização de tudo que ainda não chegou a ter expressão. Se o homem mortal prosseguir na aventura até o paraíso, ele estará seguindo os movimentos do tempo, que seguem, como correntes dentro do fluxo da eternidade. Se o homem mortal rejeitar a carreira eterna, ele mover-se-á contra a corrente dos acontecimentos nos universos finitos. A criação mecânica move-se inexoravelmente de acordo com o desenvolvimento do propósito do Pai do Paraíso. Mas cada ser volitivo criado tem opção de aceitar ou de rejeitar o papel de participação da sua personalidade na aventura da eternidade. Então, o cosmos, os planetas, essa evolução da matéria, do espaço, dos elementos que compõem o cosmos, a parte mecânica, material, física, ela vai acontecer. Pode dar uma trombada aqui, uma trombada ali, mas esse desenvolvimento ele é inexorável, ele vai acontecer. Agora, no caso das personalidades, não é assim. Então, cada ser vai decidir se quer ou não cumprir esse papel. Porque o que é mais importante para o Pai, né? O dom que ele deu é o livre-arbítrio. Cada um vai escolher. Sim, o livre-arbítrio justamente tem esse propósito de fazer a evolução. Uhum. Se a pessoa não tivesse livre-arbítrio, não existiria ele ia ser evolução. Mecânico também, como é o resto. O homem mortal não pode destruir os valores supremos da existência humana, mas muito nitidamente pode impedir a evolução desses valores na sua própria experiência pessoal. Se o eu humano recusa-se, assim, a tomar parte na ascensão ao paraíso, nessa medida fica o Supremo retardado na realização da expressão da divindade no grande universo. Tá aí, Ana. Ao homem mortal foi dada, pois, a custódia não apenas da presença ajustadora do Pai do Paraíso, mas também o controle sobre o destino de uma fração infinitesimal do futuro do Supremo. Pois, se o homem alcança o destino humano, assim também o Supremo alcançará o destino nos níveis da deidade. E assim, de cada um de vós é esperada a decisão, a qual certa vez foi esperada de cada um de nós. Ireis atrair ao Deus do tempo, que é tão dependente das decisões da mente finita? Ireis estar em falta para com a personalidade suprema dos universos por causa de uma indolência, um retrocesso animalista? Ireis falhar para com o grande irmão de todas as criaturas que tanto depende de cada criatura? Podeis permitir a vós próprios passar ao reino do irrealizado
quando tendes diante de vós a visão encantadora da carreira do universo, a descoberta divina do Pai do Paraíso e a participação divina na busca e na elevação do Deus da supremacia? É por isso que eu não consigo, assim, não é que eu não consigo. É por isso que eu tenho dificuldade em entender como é que uma pessoa, quanto mais ela sobe na carreira ascensional, para mim, quanto mais ela sobe na carreira ascensional, menos chance ela tem de desistir, menos chance ela tem de cair fora. A chance ela tem, ela não vai cair fora, né? Depois de feita a fusão, não. Uhum. Mas até antes então, mas até antes de fazer a fusão, não é estranho que alguém no mundo moroncial vai desistir da carreira evolutiva? Nós já vimos esse exemplo. Sim, a gente já viu, mas para mim é difícil entender isso. Porque eu já estou enxergando tanta coisa, né? Você já está em contato com outras personalidades, você já está vendo o mundo moroncial ali. Como é que uma pessoa desiste ali? Não é difícil de acreditar? Lembra do 100 de Caligasti? Sim, eu lembro. 60 deles desistiram. É. Então, acontece. Então, só lembrando, os 100 de Caligasti, os 100 assessores, eram mortais de outros planetas que ressuscitaram nas Morôncias e se ofereceram antes da fusão para vir trabalhar aqui em Urântia para ser assessores do príncipe Caligástia e ajudar no desenvolvimento do nosso planeta. Quando teve a rebelião, 60 desses 100 assessores caíram. Ficaram só 40. Então, a tentação, a vaidade, o erro, ele continua latente ali. Né? Enfim. E esses 100 assessores, teoricamente, já eram bem evoluídos. Uhum. Né? Não Eles tinham vieram ainda... de Jerusalém, não é? Sim, vieram de Jerusalém. Eles não tinham ainda alcançado a fusão com o ajustador do deles. pensamento. E eles vieram para cá sem o ajustador. Vieram sem o ajustador. Jesus nos ajude. Não, a gente tem que se ajudar. Não, mas Jesus também. Ele ajuda. As dádivas de Deus, seu outorgamento da realidade, não são um divórcio dele próprio. Ele não aliena a criação de si próprio, mas estabelece tensões nas criações que giram em torno do paraíso. Antes de tudo, Deus ama o homem e confere a ele o potencial da imortalidade, a realidade eterna. E, se o homem ama a Deus, ele torna-se eterno na realidade. Como não amar a Deus? Mas tem gente que não ama. Eis aqui o mistério. Quanto mais um homem se aproxima de Deus pelo amor, tanto maior será a realidade, a factualidade desse homem. Quanto mais um homem afasta-se de Deus, tanto mais próximo ele fica da não-realidade, a cessação da existência. Quando o homem consagra sua vontade de cumprir a vontade do Pai, quando o homem dá a Deus tudo o que ele tem, então Deus faz daquele homem mais do que ele é. Agora vai começar um outro tópico. Você quer continuar, Rosângela? Posso continuar? Já está quase terminando, não? A supra-alma da criação. O grande supremo é a supra-alma cósmica do grande universo. Nele, as qualidades e as quantidades do cosmo encontram o seu reflexo de deidade. A sua natureza de deidade é o mosaico composto da vastidão total de toda a natureza, criatura, criador.
em todos os universos em evolução. E o Supremo é também uma deidade em factualização, que incorpora uma vontade criativa, abrangendo um propósito universal que evolui. Os eus intelectuais e potencialmente pessoais do finito emergem da terceira fonte centro e efetivam uma síntese finita, tempo-espacial da deidade no Supremo. Quando a criatura submete-se à vontade do Criador, ela não submerge nem abandona sua personalidade. Os indivíduos que participam como personalidades da factualização do Deus finito não perdem a sua individualidade volitiva por funcionarem assim. Essas personalidades antes crescem progressivamente pela sua participação nessa grande aventura da deidade. Por meio dessa união com a divindade, o homem exalta, enriquece, espiritualiza e unifica o seu eu em evolução, até o limiar mesmo da supremacia. A alma imortal em evolução do homem, criação conjunta que é da mente material e do ajustador, ascende como tal ao paraíso e, subsequentemente, quando alistada no corpo de finalidade, torna-se aliada de um novo modo ao circuito da gravidade espiritual do Filho Eterno, por uma técnica de experiência conhecida como transcendentalização finalitora. Assim, tais finalitores transformam-se em candidatos aceitáveis ao reconhecimento, por meio da experiência, como personalidades de Deus, o Supremo. E, quando esses intelectos mortais, em compromissos futuros e revelados do corpo de finalidade, atingirem o 7º estágio da existência espiritual, tais mentes duais tornam-se trinas. Essas duas mentes sintonizadas, a humana e a divina, tornar-se-ão glorificadas, em união com a mente experiencial do então factualizado Ser Supremo. No eterno futuro, Deus, o Supremo, estará factualizado, criativamente expresso e espiritualmente retratado, na mente espiritualizada, na alma imortal do homem ascendente, do mesmo modo que o Pai Universal foi revelado na vida terrena de Jesus. O homem não se une ao Supremo, submergindo a sua identidade pessoal, mas as repercussões no universo da experiência de todos os homens assim formam uma parte da experienciação divina do Supremo. O ato é nosso, as consequências são de Deus. A personalidade em progresso deixa um rastro de realidade factualizada, quando passa pelos níveis ascendentes dos universos, sejam mente, espírito ou energia. As criações do tempo e do espaço, em crescimento, são modificadas pela progressão da personalidade ao longo dos domínios universais. Quando o homem age, o Supremo reage. E essa transação constitui o fato da progressão. Os grandes circuitos da energia, da mente e do espírito não são nunca posse permanente das personalidades em ascensão. Tais ministrações continuam para sempre, como sendo uma parte da supremacia.
Na experiência mortal, o intelecto humano reside nas pulsações rítmicas dos espíritos ajudantes da mente. E ele efetiva as suas decisões na arena produzida por circuitamento, dentro dessa ministração. Com a morte, o eu humano fica eternamente separado do circuito de tais ajudantes, conquanto esses ajudantes pareçam nunca transmitir experiência de uma personalidade para outra. Eles podem transmitir e transmitem de Deus, o cétuplo, para Deus, o Supremo, as repercussões impessoais da ação-decisão. Pelo menos, isso é verdadeiro quanto aos ajudantes da adoração e da sabedoria. Então, porque não tem mais mente física, os ajudantes da mente não estão mais funcionando, porque já virou uma mente moroncial, que é a alma, é isso? Isso. Ok. E assim, é como os circuitos espirituais. O homem utiliza-os na sua ascensão pelos universos, mas nunca os possui como uma parte da sua personalidade eterna. Contudo, esses circuitos de ministração espiritual, como o do Espírito da Verdade, o do Espírito Santo, ou das presenças espirituais do superuniverso, são receptivos e reativos aos valores emergentes, nas personalidades ascendentes. E esses valores são fielmente transmitidos por meio do cétuplo para o Supremo. Quando na sua mente moroncial, o Espírito da Verdade ainda interage? Não mais? Sim, o Espírito da Verdade interage sempre. Sempre. E o Espírito Santo também. O Espírito Santo também, até ser sair do universo local. Uhum. Conquanto tais influências espirituais, como a do Espírito Santo e do Espírito da Verdade, sejam ministrações do universo local, a sua orientação não é totalmente confinada a limitações geográficas de uma certa criação local. À medida que o mortal ascendente ultrapassa as fronteiras do seu universo local de origem, ele não fica inteiramente privado da ministração do Espírito da Verdade, que tão constantemente lhe ensinou e o guiou pelos labirintos filosóficos dos mundos materiais e moronciais, em todas as crises da ascensão, dirigindo infalivelmente o peregrino ao paraíso, sempre dizendo: é este o caminho. Quando deixardes os domínios do universo local, por meio da ministração do Espírito do Ser Supremo Emergente e pelas provisões da refletividade do superuniverso, vós ainda sereis guiados, na vossa ascensão ao paraíso, pelos Espíritos diretivos confortadores dos filhos de Deus, auto-outorgadores do paraíso. Que seria o Cristo Micael, que aí é o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. E da Ministra Divina, que é o Espírito Santo. Sim. Como esses circuitos múltiplos de ministração cósmica registram os significados, os valores e os fatos da experiência evolucionária no Supremo? Não sabemos com exatidão, mas acreditamos que esse registro ocorra por intermédio das pessoas dos Criadores Supremos originários do paraíso, que são os outorgadores diretos desses circuitos, no tempo e no espaço. As acumulações de experiência mental dos 7 espíritos ajudantes da mente, nas suas ministrações aos níveis físicos do intelecto, é uma parte da experiência no universo local da ministra divina. E, por meio desse espírito criativo, eles provavelmente encontram registro na mente da supremacia, do mesmo modo que as experiências mortais com o Espírito da Verdade e com o Espírito Santo
provavelmente registradas por técnicas semelhantes na pessoa da supremacia. Mesmo a experiência feita pelo homem, junto com o ajustador, deve encontrar eco na divindade de Deus, o Supremo, pois, pelo modo que os ajustadores experienciam, eles são como o Supremo, e a alma em evolução do homem mortal é criada a partir da possibilidade pré-existente de tal experiência dentro do Supremo. Dessa maneira, as experiências múltiplas de toda a criação tornam-se uma parte da evolução da supremacia. As criaturas utilizam meramente as qualidades e quantidades do finito, na medida em que ascendem ao Pai. As consequências impessoais dessa utilização permanecem para sempre uma parte do cosmo vivo, a pessoa suprema. O que o próprio homem leva consigo, como posse da personalidade, são as consequências do caráter da experiência de haver usado os circuitos da mente e do espírito do grande universo, durante a sua ascensão ao paraíso. Quando o homem decide, e quando ele consuma essa decisão na ação, o homem tem uma experiência, e os significados e os valores dessa experiência são, para sempre, uma parte do seu caráter eterno, em todos os níveis, do finito ao final. O caráter cosmicamente moral e divinamente espiritual representa o mais importante das decisões pessoais, acumuladas pela criatura, as quais foram iluminadas pela adoração sincera, glorificadas pelo amor inteligente e consumadas no serviço fraterno.